Olá, que a bênção de Deus em Jesus Cristo esteja sobre todos nós nesse dia. Sou o pastor Abraão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e nesse dia estarei compartilhando com você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos é apresentado no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 2, nos diz assim: Então Elcana se foi para Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. O versículo 11 diz: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Amém. O livro do profeta Samuel, ele é completamente marcado por contrastes. Nós vemos isso desde o capítulo 1, enquanto Ana, quando estava lá no templo, ela estava ali se derramando aos pés do Senhor, estava em oração, estava buscando a face de Deus com sinceridade de coração, em verdadeira fé. Nós, em contrapartida, podemos observar o mau testemunho de Penina. Penina, que ainda estando no templo do Senhor, no lugar da adoração, ela não está com o seu coração no Senhor, mas está ali oprimindo a Ana, está zombando de Ana, é uma religiosa. E nós vemos esse primeiro contraste. Nós podemos observar agora então mais um contraste que pode ser observado no livro do profeta Samuel, quando nós observamos que Samuel ele está servindo ao Senhor e em contrapartida os filhos de Eli, eles são aqueles que estão praticando o mal em Israel, são aqueles que estão indo na contramão da vontade de Deus, são aqueles que desprezam ao Senhor, como diz o versículo 17, e tempos de contrastes como esse que nós observamos aqui no livro do profeta Samuel, são tempos em que a graça de Deus ainda assim ela se manifesta. São tempos em que a mão do Deus providente, do Deus que criou este mundo, mas que o sustenta também, ela continua ativa nos bastidores, em ambientes que muitas vezes nós olhamos assim, parece que Deus não está agindo, parece que Deus não está intervindo, parece que Deus está ausente ou que Deus foi embora, que Deus nos abandonou. Mas não é isso que está acontecendo. Deus está sempre presente, Deus está sempre ativo e Deus está sempre conduzindo o seu povo pela sua graça a caminhos que são caminhos de bênção, são caminhos de paz. O momento aqui em que o profeta Samuel vivia, o momento em que Ana vivia, era um tempo de crise espiritual, era um tempo que os próprios sacerdotes eles estavam desprezando ao Senhor, como foi o caso de Ofni e Finéias, os filhos de Eli. E a própria atitude de Eli, como sacerdote em relação aos seus filhos também, é uma atitude que deixa muito a desejar. Mas apesar de toda esta situação, Deus está intervindo. E é exatamente assim na minha e na sua vida, dos momentos em que parece que nós estamos agonizando, talvez como que já estando dando o último suspiro, quando as coisas estão indo mal, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho. O Senhor, Ele está trabalhando nas nossas vidas, nada acontece por acaso e Deus está nos conduzindo, Deus está trabalhando. Ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O fim que Deus deseja para as nossas vidas é um fim de paz, é um fim de bênção, é uma finalidade para nos conduzir a uma situação em que nós possamos estar firmados sobre a rocha, uma situação em que nós possamos estar com a vida ali ajustada, uma vida ali temente ao Senhor, uma vida que é vivida pela fé. E aqui nós observamos isso. Enquanto Samuel estava servindo ao Senhor, e como diz o versículo 18, ele ministrava perante o Senhor, os filhos de Eli, eles estavam desprezando ao Senhor. Eles estavam fazendo aquilo que é descrito no versículo 17 como muito grande pecado, e isso era algo que estava desagradando ao Senhor. Mas Deus estava trabalhando. Nós vemos na continuação do texto, nos versículos 22 ao 24, ao 26, a ineficácia do trato do profeta, do sacerdote Eli para com
os seus filhos, Ofni e Finéias. Ele não os disciplina. E na sequência do texto, dos versículos 27 em diante, nós vamos ver que Deus, ele se direcionando a Eli, nos revelado, nos apresentado que o Senhor haveria de julgar a casa de Eli, de que o Senhor haveria de realizar justiça que não estava acontecendo na casa de Eli. Eli não disciplinou os seus filhos, que deveriam ter sido afastados do sacerdócio por estarem fazendo aquilo que é mal aos olhos do Senhor. E por Eli ter se omitido, agora Deus vai estar agindo. Ele vai estar retirando de cena esses sacerdotes que estão agindo de modo contrário à vontade de Deus, esses homens que estavam se deitando com mulheres na porta da tenda da congregação, que estavam roubando as ofertas que eram dedicadas ao Senhor e que estavam fazendo esses tão grandes pecados. O Senhor Deus diz que vai julgá-los, que eles vão morrer. Ambos morrerão no mesmo dia, diz o Senhor no versículo 34, e é isso que se cumpre. E no versículo 35 diz: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente, e edificar-lhe-ei uma casa estável. E aí, então o Senhor levanta o profeta Samuel, como se pode observar no capítulo 3 em diante, o chamado do profeta Samuel da parte do Senhor. Então nós vemos que enquanto Deus abate alguns, derruba alguns, Ele levanta a outros para serem bênção na vida do seu povo. E nós podemos observar que mesmo em tempos de crise espiritual, crise no contexto social, crise no contexto familiar, nós podemos servir ao Senhor. Assim procedeu Samuel, assim procedeu sua mãe Ana. Diante de um contexto turbulento, de crise espiritual, eles estavam servindo ao Senhor, ministrando diante do Senhor, adorando o Deus Todo-Poderoso. E assim também nos convém. Nós vivemos em tempos de declínio espiritual, em tempos em que as pessoas já não mais valorizam a religião, em tempos em que as pessoas colocam em segundo lugar aquilo que diz respeito às coisas do reino de Deus. Mas ainda que, em aspectos gerais, seja esse o espírito do nosso tempo, nós podemos andar na contramão e servirmos ao Senhor e vivermos pela fé, ainda que muitos não queiram viver pela fé, ainda que muitos estejam fazendo aquilo que é mal aos olhos do Senhor, como fizeram Ofni e Finéias, como fez o sacerdote Eli. Nós podemos andar numa perspectiva segundo a vontade de Deus, nós podemos servir ao Senhor, nós podemos viver pela fé, nós podemos estar adorando ao Senhor com alegria, com inteireza de coração, e o Senhor mesmo é aquele que nos levanta e nos chama com este propósito de o servirmos. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, que possamos servi-lo de todo o coração. Jesus, quando nos chama, Ele nos chama com este propósito de que a nossa vida seja vivida para a glória de Deus, de que a nossa vida seja gasta em prol da glória de Deus, que possamos experimentar essa graça de Deus em nossa vida e vivermos uma vida santificada, uma vida inundada pelo amor ao Senhor, que abençoa aqueles que estão ao nosso redor, com testemunho de uma fé sadia, de uma fé verdadeira. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra, ela produza em nosso coração frutos que glorifiquem ao Senhor, em nome de Jesus.